Olá, sejam bem-vindos à edição número 210 do podcast Posto Emissor. Estamos a 10 de outubro de 2024. No nosso estúdio em Passo de Arcos, o meu nome é Luís Guerra e na minha companhia está um homem de muitos ofícios e inegáveis talentos. Há uns bons 40 anos a dourar a música nacional, seja em seu nome ou em alta representação de Enapá 2000, Irmãos Catita e outras notáveis entidades. Manuel João Vieira, muito obrigado por voltares à nossa companhia. Eu é que devo agradecer humildemente estar aqui. Muito obrigado. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do movimento da música em Portugal. Eu sou Miguel Cadeiro, diretor do Blitz, e isto é um takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, no Mel Arena, e os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo? Já se sabe que isto vai arrebentar. Anda comigo para outro lugar. É melhor prevenir do que remediar. Manuel, vais editar a 11 de outubro um novo álbum em vinil, CD e nos formatos digitais, portanto aí na parafernália toda. Chama-se O Tempo das Andorinhas e tem como subtítulo Canções de Dor de Corno. A apresentação ao vivo é no mesmo dia, no Titanic-sur-Mer, em Lisboa, a partir das 10h30 da noite. A primeira pergunta é óbvia, que disco é este? Este disco é uma tentativa de me aproximar das canções que eu não chego a utilizar, e tenho aqui canções desde 2012, 2013, que nunca utilizei porque tinha vergonha de as cantar. E tinha vergonha de as cantar porque tinham qualquer coisa próxima da lamechice. São canções de amor, canções que resultam ou de desilusões ou de ilusões amorosas. Algumas pintam um mundo mais cor-de-rosa, outras mais vermelho, mas são canções que eu tinha dificuldades em como tocá-las com bandas como o Enapá 2000, porque poderiam não fazer sentido dentro desse contexto. E pronto, e resolvi fazer um disco a solo, só com essas cantigas que cismam nesse tipo de problemática, de problemas. Não pus todas as músicas, agora que penso nisso, porque entretanto há algumas músicas que são recentes e eu comecei a trabalhar as letras também de forma a que não fossem tão lamechas e que tivessem pelo menos um pouco de ironia. Portanto, são músicas primitivamente lamechas que depois levaram um banho de ironia, digamos assim. Agora são músicas que estão longe do vocabulário grosseiro que posso utilizar noutras bandas. Uhum. Portanto, o Tempo das Andorinhas é realmente a parte sentimental e fofinha, e as cantigas de Dor de Corno, como subtítulo, é aquilo por onde perspassa alguma ironia sobre o assunto. Esta é a tua terceira passagem por este estúdio, a última das quais há 2 anos foi a propósito de reedições em vinil de álbuns do Enapá 2000, que estavam a ser, ou estão a ser faseadamente relançados nesse formato. Mas na primeira vinda, em outubro de 2020, ainda com a pandemia ali bem fresca, falámos, se é que se pode falar nesses termos, falámos sobre um álbum da tua vertente ortónima, do primeiro álbum da tua vertente ortónima, por assim dizer, que era o Anatomia do Fado. Com fados humorísticos, tinha algumas canções tuas, mas bastantes revisitações.
Tu já nessa altura tinhas em mente que o volume seguinte era este, um disco de cantigas originais e com esta temática, ou a vontade não faz planos e não te passava pela cabeça que o passo seguinte seria este? Tinha, e na realidade pus um bocado à força, bem, foi uma altura do Covid, mas pus um bocado à força algumas canções com este tipo de tema, metias à força nos fados. Não são, como é o caso do Fado 14, quer dizer, acabei por adaptá-las àquilo que é, digamos, o compasso, o ritmo do fado e o estilo e o andamento do fado. Mas há várias canções, a maior parte das canções originais que existem, que são só 5 ou 6 nesse disco, já são canções que têm a ver com esta, digamos, vertente. A vertente da montanha, da dor de corno. Esta cantiga, lá está, continuamos nesta dor muito particular. Pode ser considerado um género, algo que tem raízes. Que raízes é que encontras, essencialmente na música portuguesa, por exemplo? Por exemplo, quando falo, nós falamos a brincar nas cantigas de dor de corno, mas quando se caricaturiza ou caracterizam determinadas canções que são canções do amante que suspira pela mulher perdida, não é? Que nunca poderá alcançar, e isto é uma coisa que é constante na poesia e nas canções em Portugal, desde as canções de amigo, há alguns poemas na lírica de Camões, quer dizer. E depois nós temos um extremo, que eu acho que o paradoxo, o paradigma, digamos, dessa canção é uma canção chamada De Homem para Homem, que foi muito bem interpretada pelo Tony de Matos. Basicamente, de homem para homem, devo dizer-te que não me importa de ver-te com ela de braço dado. De homem para homem, tu deves compreender que nem eu posso esquecer, nem ela esquece o passado. Tu só repetes palavras minhas e os teus desejos já foram meus. E depois... E os beijos que ela te dá, deixei-os lá, não são teus. Palavras ternas que ela te diga, já eu lhes disse, já lhes ouvi. Tens tudo em segunda mão. Estou um bocado constipado. Espero estar bem amanhã. Só é teu o que eu para ti. Pronto, é uma coisa assim. Não, a dor de corno está aí completamente espelhada. Isto é um paradigma, mas eu acho que está presente em muitos fados. Procuro e não te encontro... Andei à tua procura. Há muitos fatos que são assim, nos labirintos da saudade e da procura da mulher amada, enfim. Enquanto letrista, e o teu universo é vasto, do romance ao hardcore, por exemplo, como titulou um disco teu dos Corações de Atum, dizia, enquanto letrista, essas emoções mais intersticiais e por vezes quase intestinais, que menos frequentemente chegam a ser musicadas em geral, são-te mais imediatas, mais instintivas, mais sanguíneas, ou ainda assim comportam um distanciamento próprio da construção? Estás a falar das canções mais grotescas? Sim. Ou seja, não só aquelas que versam sobre aqueles intervalos que normalmente não entram no canon, não é? Seja o lado grotesco, seja o lado mais animalesco, mas também a confidência se calhar mais despojada e mais, enfim. Eu acho que para tudo é preciso, seja que tipo de letra fizemos, é preciso um certo peso e medida, a verificação dos silêncios. Acho que quando existe ironia, por exemplo, numa letra que está carregada de obscenidades, a própria ironia é uma ironia que vai contra essa própria obscenidade, isto é, torna patusco aquele que é o sujeito que está a cantar aquela canção. Portanto, há aqui uma série de... Como se diz da democracia americana, de pesos e contrapesos, não é? Há uma série de pesos e contrapesos e verificações, etc. Evidentemente que existem refrões ou pedaços da letra que são uma espécie de mote às quais nos podemos agarrar, mas depois o resto já implica um certo trabalho. E às vezes anos até encontrar a fórmula mais ou menos perfeita, ou mais ou menos. Tens permanentemente consciência do processo, não é? Não te sentes a entrar em território virgem.
Não, digamos que a primeira penetração é uma penetração inconsciente, isto é, a primeira penetração é uma coisa que podemos estar muito bem a andar por cima da pedra da calçada, olhar para um cabeleireiro num dia de céu azul e de repente ocorrer-nos uma frase e uma melodia que nos parecem ser interessantes, podemos depois registrá-la e depois o que eu digo que é mais complicado, em alguns casos mais do que noutros, é fazer o resto. Às vezes depois do refrão fazer a parte B, ou às vezes depois de determinada quadra que é muito boa e agora tenho que arranjar mais 2 quadras, o que é que eu vou fazer? E às vezes demoras meses até encontrar uma quadra que tenha o mesmo estilo ou o mesmo valor da primeira que fizeste. Portanto, são coisas que são feitas num sopro, podemos chamar inspiração, mas a inspiração é uma coisa que, no meu caso, não é de uma grande persistência nesse sentido. Quer dizer, no sentido da prosa, poderá ser possível estar a escrever interminavelmente. Claro que depois, quando vou ver aquilo que escrevi, fico horrorizado, sobretudo se o ler em público. Mas no caso da poesia, tem que ser um bocado mais cuidadoso. E há muitas músicas que não foram editadas, e algumas destas não foram editadas porque não tinham uma letra à altura. Eu socorri-me também do Fernando Brito para me ajudar, como nas outras bandas, em algumas letras. Ele exagerou algumas coisas. Eu tinha um mote e ele exagerou noutro sentido. O que é curioso é que também tenho uma canção cuja música é do Fernando Brito na qual fiz eu as palavras. E mais engraçado, tenho uma canção original do filho do Brito, que é o Manuel Brito, é logo a primeira, que é um contrabaixista excelente que é um compositor excelente. É a primeira canção de Dor de Corno. Exatamente, porque ele tinha feito, eu já sabia que o disco se ia chamar, ia ter este subtítulo, e quando vi que ele tinha aquela canção e que ainda por cima era uma canção maravilhosa, não hesitei. Essa foi gravada em minha casa mesmo. Uma das canções que diria centrais, até pela uma certa opulência musical, tem como título O Cão Cadela, e é também a canção que abre caminho a este disco, não no sentido de ser a primeira, mas foi a primeira que foi divulgada por ti e pela editora nas plataformas habituais. Ela começa de forma contundente com o mundo está a apodrecer e ninguém quer compreender. Mencionam-se as secas, as inundações, coisas bem próximas, especialmente esta semana, não só cá como do outro lado do Atlântico. Já sabe que isto vai rebentar, anda comigo para outro lugar, no meu abrigo nuclear, vamos ter tempo a falar. Estes tempos apocalípticos que estamos aqui a falar, de que estamos a falar, são efetivamente os de hoje, não é? É uma reflexão tua sobre aquilo que te rodeia, o mundo. Existe aqui uma aproximação entre um mundo que está a borbulhar de caos e o apelo a uma rapariga que, aliás, está nas tintas para quem está a fazer esta canção, não é? Para que se junte num qualquer abrigo nuclear ou numa nave espacial para fugir a este mundo, não é? Seria o amor e uma canoa, mas neste caso seria o amor e uma nave espacial. Mas ela continua a gostar de um tipo de Big Brother, portanto isto o tipo está a falar para as paredes, no fundo. Mas há aqui qualquer coisa de Elon Musk, não é? Da tentativa de ultrapassar os problemas como são o aquecimento global e as guerras através de fugirmos para outro planeta. Da colonização de outros. E portanto isso é divertido. Do ponto de vista habitual, já que falamos do planeta, há hábitos que alteraste devido a essa maior clareza sobre a finitude desta bola esférica que habitamos, ou pensas em quem cá vai ficar, por exemplo? Bom, se nós formos pensar nisso, nós temos um problema que é, há imensos profetas do Apocalipse. O problema é que agora os profetas do Apocalipse são os próprios cientistas.
e nós achamos que a ciência é uma coisa matematicamente exata. Isso preocupa-me um pouco e devia preocupar toda a gente. Na realidade, eu acho que a única forma, provavelmente a única forma de nós fazermos face a isto, eu não sei, não sou especialista. Não és cientista. Há quem diga que a evolução científica vai nos permitir ultrapassar isto através de outras tecnologias, embora não seja o que se esteja a ver. Há quem diga que se tem que fazer uma espécie de pausa e de retroceder em algumas coisas. Não estou a dizer imediatamente andar de mula. Mas, eu acho que nós verificamos com o Covid que era possível modificarmos a nossa vida social e os nossos hábitos até um certo limite. E nem esse pequeno esforço está a ser feito. Portanto, parece-me isto um bocado parvo da parte de... Bom, na realidade, quem presida isto é um sistema já sem nome. Já não sei bem se isto é um sistema propriamente capitalista ou se é outra coisa qualquer. Normalmente usa-se o pós-capitalista, pós qualquer coisa, para designar aquilo que nós não sabemos bem e que vem depois. Voltando aqui um bocadinho ao lado musical, como disse há pouco, notei uma certa opulência, um certo charme e requinte. Violoncelo, violino, sax, o saxo soprano do Ricardo Toscano, por exemplo, trompete, clarinete. Contei 18 músicos. É um disco mais caro ou isto são amigos que te fazem um desconto? Alguns fizeram-me um desconto, sobretudo o pessoal, e tem o Carlos Barreto também tem, é verdade, sim. Alguns fizeram um desconto. As meninas das cordas. Não, porque têm uma tarifa certa. Mais uma vez a desigualdade de género na aplicação salarial. O pessoal dos sopros lá fui pagando. E agora o pessoal dos combos, pronto, vamos tentar ter alguns concertos para todos ganharmos dinheiro. Porque na realidade... Isto é um desafio um bocado difícil. Seria muito mais fácil fazer um disco de Zena para 2000, muito provavelmente. E seria muito mais fácil, em termos económicos, lançar um disco de Zena para 2000. Que aliás, está na manga. É um projeto que já temos as músicas escolhidas, etc. E portanto isto é muito mais complicado porque ninguém sabe exatamente quem é Manuel João Vieira. É um raio do nome. Manuel João... Enfim... Mas eu tenho esta teimosia de querer fazer coisas um bocado diferentes de vez em quando e não o consigo combater. E não tenho, digamos que não tenho um guia espiritual, portanto eu vou assim um bocado cego a bater com a cabeça nas paredes. Acabaste de dizer que ninguém sabe quem é Manuel João Vieira. Eu presumo que tenha a ver com o facto da tua carreira e tua discografia ser desmultiplicada por várias entidades, digamos assim. Mas, por exemplo, na rua, quando te reconhecem, reconhecem-te ou não sabem bem quem tu és, mas sabem só que és uma pessoa que já apareceu e que é conhecida. Tu não és aquele gajo espera aí, tu és aquele gajo. É aquele gajo que, como é que é, que canta Eu Gosto é do Verão. É isso, não é? Normalmente enganam-se, mas acham que já me viram em algum lado. Esta abundância de músicos e no fundo de recursos instrumentais reflete-se na variedade musical. Até há canções algo vaudeville, quase de cabaré estrangeiro. Estas soluções são as que tinhas desenhado mentalmente ou há canções que se modificam no contacto com os músicos? Porque tu, ao assumires isto como Manuel João Vieira, é um disco, no fundo um disco teu, um disco a solo, mas tens aqui uma quantidade enorme de gente a colaborar. Essas pessoas fizeram o plano que tu tinhas traçado ou houve aqui alguma coisa que mudou? Isto foi feito da seguinte, isto foi feito muito mais improvisadamente. Isto é, 9 destas canções foram feitas por músicos que podemos considerar que são músicos dos Corações de Atum. Fizemos com o João Rijo, com o Nuno Ferreira, com o João Custódio, que também é dos Catita, e com o João Coelho, que também é pianista do grupo de Toscano. E portanto sabíamos que isto ia ter à partida um som um bocado odd club, não é?
Essas canções, embora sejam baladas, iam mais para esse lado, e também foi por esse lado que eu escolhi as canções que lhes ia dar. Depois houve algumas indicações que eram um bocadinho... Algumas músicas são pop, não é? Não são propriamente standards de jazz, mas outras poderão ser, como é o caso da Flor de Batatal e outras. E qualquer coisa aconteceu. E portanto, foi aquilo que se arranjou na realidade. E em relação às músicas que foram tocadas com o João Lucas e o Carlos Barretos e o Beto, que é baterista de Venda para 2000, que são músicas um bocado mais rock. E os temas também são um bocado mais rock, e foram aqueles temas, e por acaso não toquei uma canção que era a Miúda Nazi, que está destinada a ser tocada pelos Enapá 2000, e outra canção acerca de um personagem feminino dos Irmãos Catita, porque não tive tempo, e portanto, e às tantas já conseguimos gravar 9 músicas num dia, com um combo, e 6 no outro, salvo erro, e portanto... E ainda houve outra que foi gravada em minha casa. E portanto... Temos uma canção como Obsessão, que rima Sem Abrigo Morto com o Futebol Clube do Porto. Será certamente uma estreia na música nacional. Esta canção tem o seu quê de teatro musical. Até tem mais de 5 minutos. É uma pequena viagem musical no fundo com dois andamentos ou duas secções diferentes. O lado teatral de variedade sempre esteve presente nos Irmãos Catita, por exemplo, mas não seria algo a explorar agora de um ponto de vista mais amplo? O que eu quero dizer é, não desfazendo o Titanic Sormer, que irá apresentar este disco, isto não faz mais sentido a seguir ter um teatro, por exemplo? Sim, eu acho que algumas canções... Essa canção é uma canção que podia ser uma canção de opereta. Acho que há uma coisa que eu já penso há muito tempo em fazer, iria dar um trabalhão, que era precisamente uma opereta. Tinha uma ideia que era... A primeira ideia que eu tive era acerca da guerra colonial, e era uma coisa tipo... Chamava-se Nando, o Amor de Mãe. E era um bocado... É tipo Rambo, era a mesma história do Rambo, mas com Nossa Senhora de Fátima e coisas mais portuguesas. Eu tive uma disciplina, dava uma disciplina na universidade, e uma vez sugeri este título para fazer um grupo de trabalho em teoria e técnicas da criatividade e chegámos a representar, mas em peça teatral, não em opereta. De qualquer maneira, as músicas que passam pela cabeça, no caso da Obsessão, essa é a típica. Têm algumas delas um lado teatral, e pronto. Agora, fazê-lo assumidamente seria um desafio assim, já um bocado mais hercúleo. Aliás, não tem muito a ver, mas talvez há uns 15 anos tiveste um espetáculo que veio no seguimento, creio, da série de televisão O Mundo Catita, que não era bem teatro, seria mais até seria quase um teatro de revista, no sentido em que tinhas quadros e algumas variedades musicais, e foi, para quem esteve, foram 2 noites, creio eu, no São Luís. Sim. Para quem esteve não esquecerá. Chamava-se O Artista Português é Tão Bom Como os Melhores. Exatamente, isso mesmo. E tinha lá o meu amigo Pedro Estnas, que era meu amigo destes 6 anos de idade, a fazer de maestro e várias coisas interessantes. Entretanto faleceu, mas aquilo deu imenso trabalho, e eu acho que podia ter sido melhor na escolha dos figurinos também, alguns figurinos, mas eu diverti-me imenso a fazer aquilo. Eu acho que o primeiro dia em que eu fiz, no dia anterior estava tão mal da garganta que tive que levar uma injeção de não sei o quê. Aquelas coisas... Penicilina, pai, não? Não é penicilina, é uma coisa qualquer. Bom, não sei o quê. Na garganta, para voltar a cantar, porque estava mesmo sem voz. Tinha ficado sem voz nos ensaios todos. A tua longevidade como artista musical e também como artista plástico, claro, mas estamos aqui essencialmente pela música, é assinalável num país onde só meia dúzia de nomes atravessam muitas décadas. Os Chutos, Jorge Palma, Sérgio Godinho, GNR, Vitorino, assim de cabeça. Teres mantido uma aura de culto que normalmente é associada à credibilidade artística por oposição ao mercantilismo,
ajudou a essa permanência ou preferias ter tido o teu momento de fenómeno na Brunhosa, por exemplo? Eu acho que preferia ter tido esse momento de fenómeno na Brunhosa, porque poderia ter ficado com mais algum dinheiro no banco. E isso é um fator. Sendo que a Brunhosa permanece, ou seja... Permanece, exatamente. Eu agora acho que tenho problemas. Tenho problemas em sair de uma certa marginalidade. Como, por exemplo, este disco deu-me algum trabalho. É um disco que, por acaso, não tem grandes palavras obscenas, não tem praticamente. E mesmo assim, pode ser visto, e foi visto por algumas rádios, com uma certa suspeita. E logo cantigas de dor de corno, como se dor de corno seja uma coisa, um grande palavrão. As pessoas também estão um bocado desfasadas da história das palavras. De maneira que mesmo este disco parece-me que será um disco difícil de passar na rádio. Mesmo canções como As Andorinhas Voam para Sul, não sei, eu acho que vai ser complicado. Nos anos 90 houve uma altura em que, presumo que também tenhas sentido isso, os Zenapá 2000 não intencionalmente se transformaram numa matriz de uma série de bandas das quais hoje não recordamos o nome, e que se colaram um lado mais folgazão, procurando um efeito cómico, algumas a gostar do verão, por exemplo, como há pouco evocaste. Creio que era a Fúria do Açúcar, não era? A Fúria do Açúcar, porque fizeram canções bastante boas. Pronto. Mas, entretanto, foram coisas que esmoreceram e tiveram o seu momento. E há aquelas outras todas das quais... Os Porquinhos da Ilha, os Mercuriocromos, havia assim um séquito de seguidores. Como é que viste a coisa? Sentiste espoliado? Não tremendamente. Até porque alguns venderam mais discos do que tu, não é? Sim, não tremendamente. Mas, assim, nós também não nos podemos pôr sempre no lugar de vítimas. Eu acho que temos é que ir em frente. Eu tenho, e as pessoas com quem eu trabalho, temos alguns defeitos. Isto é, somos extremamente mal organizados, não temos qualquer sentido estratégico, nem sequer tático. Isto agora, falando isto não tem nada a ver falando de futebol, com a guerra do Médio Oriente. Exato, guerra ou futebol, basicamente, as mesmas armas. E portanto vamos em frente, levados pelo vento de alguma inspiração, temos que fazer qualquer coisa. Eu reparto a minha atividade por várias artes, digamos assim, e é complicado fazer tudo ao mesmo tempo. Teria que ter... Eu vou tentar arranjar uma secretária de inteligência artificial daquelas que me diga... eu acho que com a qual eu não possa ter que discutir muito, porque de outra forma eu acho que isto está a tornar-se um bocado complicado. Mas qual era a pergunta? Se te sentias de alguma forma roubado, espoliado pelo facto de... Sim. Não. Eu o que eu acho é que era o ar do tempo, e eu não teria feito aquelas canções e alguém as fez, portanto é uma soma, e portanto acho que isso só pode ser bom. Pelo lado acho que hoje em dia ninguém mais aborda a música com a tua desmultiplicação de entidades, apesar de agora estarmos a falar de um disco com os teus nomes, não é? De registro de nascimento, digamos assim, e combinada com uma erudição que é notória, e um apreço, diria até mais enciclopédico, de ir lá atrás e destapar alguns sítios escondidos. Sentes-te da música em Portugal, sentes-te um caso isolado na música portuguesa? Porque... ok, tu tens gente que trabalha contigo, é uma família alargada, mas aquilo que tu fazes, basicamente só tu fazes neste momento em Portugal, não é? Parece o caso isolado, não é? Chutes e pontapé. Não sei, nunca tinha pensado nisso, porque o que eu penso é que tenho a tendência a pensar que me faço demasiadas coisas que não consigo fazer nenhuma realmente bem, como é o caso de todas as pessoas que fazem demasiadas coisas. Quer dizer, é possível fazer uma coisa bem e ter uma espécie de violão d'angre e tal. Eu durante muito tempo fiz só pintura e música, e
estava contente. A partir do momento em que começo a ter mais coisas para fazer, começa a ser mais complicado. E que coisas Agora, são essas? Quer dizer, há uma que é óbvia, que é tens um espaço tens o Titanic Surmer, não é? Um espaço Sim, sou sócio. Sim. Sou sócio. E em princípio sou diretor artístico e programador, mas em princípio, em relação a isto, eu acho que aquilo que ainda é diferente de outras pessoas que fazem canções e que têm recursos, aquilo que é diferente é realmente a marginalidade. Acho que há aqui uma marginalidade que não descola de forma nenhuma. De resto, não tenho nada de especial em relação a outras figuras que vão fazendo música. Uma marginalidade, talvez concordes com isto, uma marginalidade que talvez seja maior no teu envolvimento e no teu contexto da música do que no teu contexto enquanto artista plástico. Talvez. Eu acho que tenho uma forma um bocado infantil de olhar para o mundo. Tenho uma forma um bocado infantil de olhar, por exemplo, no mundo das artes, para aquilo que são as figuras que formam o jogo, por exemplo, da arte contemporânea. E eu acho que isso desde as belas artes, que não consegui, portanto, pensar numa forma séria, social, de encarar uma carreira. Sempre tive um lado um bocado, digamos, de autossabotagem daquilo que dizia. Eu lembro-me uma vez, havia um prémio de desenho em Lyon, uma coisa para artistas jovens. Eu ganhei um prémio de desenho e eu tinha bebido uma garrafa de vodka com os tipos que tinha encontrado e fomos sair, nem sequer fomos à cerimónia. Portanto, esse tipo de atitudes é uma constante. Hoje em dia consigo falar com pessoas mas eu acho que a fama que eu ganhei, a má fama que eu ganhei socialmente é muito grande e já não sai. E depois há uma outra coisa. Entretanto, tem esta idade e a lógica nas artes agora será mais a de fazer exposições de artistas do sexo feminino, que foi injustiçado durante tantos anos, ou de artistas que pertençam a minorias étnicas. E, portanto, também aí por esse lado é complicado. Mais complicado ainda o facto de fazer pintura, que foi um género que foi algo prescrito nos anos 90, como uma arte ultrapassada e, portanto, neste momento tudo voltou, não é? Tudo voltou dentro de determinados parâmetros e dentro de um determinado jogo, mas eu continuo a ser bastante marginal. Eu estou no mundo da arte. Eu fiz agora duas exposições no Covid. Fiz uma exposição com... Mais uma opção estratégica fabulosa. Não foi um acaso. Fiz uma exposição na Miguel Nabinho, outra na Cubic, no Porto, outra na Valbon, e todas essas foram durante o Covid. Foi as últimas exposições que eu fiz. E agora estou a lutar um bocado na parte das artes plásticas. Estou a lutar um bocadinho contra a minha indecisão. Isto é, eu quando faço pinturas, às vezes olho para elas e há umas fins, não sei para que lado é que hei de ir. Também me acontece algumas letras que ficam paradas no tempo e que demoro 10. Por exemplo, há uma canção que Costas de Portugal, que é muito mais antiga. É a última do disco, sim. Era uma canção que era para ser do Zena Pá 2000, mais curta, há 20 anos, coisa assim, e que demorou este tempo até arranjar uma lógica, uma lógica para a letra. Eu tinha uma letra, na realidade, que era dava metade do tempo disto, mas o Brito quis agarrar nisto e fazer uma letra sobre uma família que vai para férias. A canção tem também 5 minutos e qualquer coisa das mais longas. Essa é a obsessão. São essas duas, são as canções maiores. Há pouco estavas a falar de uma percepção de má fama, ou seja, de que
que há uma fama social, não é? Do ponto de vista social. Mas no sentido do quê? De teres projetado como alguém incapaz de cumprir um compromisso ou incapaz de dialogar com um objetivo comum? O que é que essa má fama... quer dizer, a mim surpreende porque normalmente as pessoas com quem falo têm o melhor a dizer sobre ti. Má fama no sentido mesmo da questão da produção musical, por exemplo. E também houve uma altura, é verdade, até aqui há uns anos, em que eu tinha o hábito, e ainda tenho um pouco, de beber excessivamente nos concertos, o que não ajudou muito. E também tinha o hábito de tentar, por exemplo, nesta entrevista, se eu fosse aqui há alguns anos e não tivesse mal, eu estava aqui a falar do Papa ou a falar de outra coisa. Das mamas da Vênus de Milo desmultiplicadas. E porquê? Porque é que estão aqui estas mamas todas? Porque, o que é que vocês têm neste estúdio? O que é que se passa? Isto é, eu iria embrenhar-me mais num repertório surrealista em termos de perguntas, ou iria fazer a mesma coisa que fazem os políticos. Quer dizer, não, essa não é essa pergunta que você quer fazer. O que você quer perguntar é o que é que eu tomei hoje ao pequeno almoço. E portanto... E a certa altura fartaste de ti próprio, foi? Eu acho que... para já, de vez em quando olho-me ao espelho e pergunto, mas quem é aquele gajo? E de facto, realmente estou a ficar com barba. Não sei se me fartei de mim próprio. Eu acho que nós temos sempre esta coisa de vivermos em conjunto connosco. E aquilo que se passa é que nós estamos sempre a fugir de nós próprios. E eu acho que, por um paradoxo estranho, a produção artística é nós fugirmos de nós próprios. Fugirmos de nós próprios ativamente. Um concerto como estamos também a fazer. Esquecermos que existimos e, no fundo, acabamos por nos projetar, ao projetar matéria nossa inconsciente, naquilo que é o resultado das nossas obras de arte. E, portanto... há um dito homeostético que diz: é fugindo que nos encontramos. E será mais isso. Há 2 anos anunciaste o último concerto do Zenapá 2000 para a noite de Réveillon. Este foi o truque mais barato do show business, não é? Porque eu aprendi com os delfins. Porque nada disto aconteceu. Os Zenapá 2000 estão vivos, deram concertos depois. Falaste há pouco de um disco que pode vir a acontecer mais cedo do que tarde, não é? E porque há pouco também falávamos sobre o contacto com aquelas pessoas que aparecem na rua e que te conhecem de algum lado. Eu diria que talvez os mais antigos te conhecerão essencialmente pelo Zenapá 2000 e os Irmãos Cantita, e os de meia idade, digamos assim, pelo Candidato Vieira, não é? Candidato Vieira, ou não entrei numa telenovela qualquer. Sim. No Covid, na altura do Covid. Verdade. Tudo se passou na altura do Covid. É verdade. Eu agora... qual era a pergunta exatamente? Olha, nem eu sei. Mas... de qualquer maneira, não, a pergunta tinha a ver com efetivamente, não era uma pergunta, mas era uma constatação. Os Zenapá 2000 não acabaram. Não acabaram porque lembrámos-nos que íamos fazer 40 anos. E pelo menos vamos fazer uma digressão dos 40 anos e tal, lá para o ano, coisa assim. Pensámos nisso, então continuamos a fazer concertos. Aliás, este disco foi feito, foi começado a fazer há um ano, numa altura em que eu pensava, pronto, os Zenapá 2000 acabaram, agora tenho que me desenrascar. Na realidade, os Zenapá 2000 quiseram arranjar outro vocalista, mas o vocalista, entretanto, que eles arranjaram, faleceu, e pronto, e vão precisar de mim outra vez para os 40 anos do Zenapá 2000. Não quer dizer que eu estou um bocado sentido com esta situação, mas pronto, tenho uma pequena carreira a solo, é pequena, mas vou tentar prossegui-la. Muito bem. Até porque muitas vezes as pessoas não têm os milhões de escudos necessários para o Zenapá 2000, e uma pessoa é mais barata do que 7. Verdade, isso é uma coisa, uma questão com a qual muitos músicos essencialmente durante a pandemia se tiveram que debater, não é? Que tornou-se mais sustentável, não no ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista económico, avançar sozinho do que avançar em grupo, não é? Eu tenho uma experiência também do Covid,
não havia grande coisa para fazer. De paternidade? Houve a paternidade, é verdade, que é uma experiência. Eu nos 2 primeiros anos nem estava a perceber o que é que estava a acontecer. Agora o puto vai fazer 4 anos e já percebi mais ou menos com o que é que estou a lidar, mas demorei algum tempo. Isto é, ficas demasiado tempo assim, o quê? Epá, surpreendido com as coisas. Dá trabalho. E eu agora começo a perceber aquelas raparigas que têm cãezinhos pequenos, que ficam sempre da mesma idade, não sei o quê, e tudo isso. Aquilo dá muito menos trabalho. Eu percebo isso. Os gatos, por exemplo, não dão trabalho nenhum. É mudar a areia de vez em quando. Mas é outro, eu acho que é um outro nível de envolvimento. Mas se calhar não é, não sei. Depende das pessoas. Em 2010, já lá vão alguns anos, dizias que o candidato Vieira, o teu braço político, estava a fazer uma travessia no deserto. 14 anos depois, essa travessia acentuou-se, tornou-se mais longa, e depreendo que essa faceta se tenha tornado progressivamente mais desinteressante para ti. Acho que o candidato Vieira é uma figura histórica. É uma figura histórica que estava demasiado dependente de que existisse uma estrutura minimamente organizada que pudesse lançar a candidatura, e não existindo essa estrutura não faz sentido, não faz um grande sentido continuar da mesma forma. Não quer dizer que eu não me sinta de vez em quando vontade de pegar no candidato Vieira para dizer algumas coisas que estão à vista, mas ando com problemas de tempo, a verdade é essa. Não consigo estar em todo lado ao mesmo tempo. Olhando agora para a Liga Política Nacional, estamos naquela eliminatória do orçamento e parece que vamos a prolongamento, não é? É o que se dá a entender. Estas fintas, estas defesas, estes pontapés de bicicleta interessam-te enquanto espectador? Eu acho que pronto, o orçamento é sem dúvida uma grande seca. É com certeza uma coisa extremamente importante para a vida das pessoas. Basicamente nós somos um pormenor, né, muito, muito importante, porque estamos a ver o nosso ponto de vista, embora seja mais importante se calhar o nosso clube de futebol. Mas eu tendo a ver as coisas de uma forma global, tendo a ver as coisas como o que é que se passa nesta Europa, o que é que se passa neste bloco ocidental, o que é que se passa na economia global, e portanto e toda a nossa forma de agir dentro de um bloco, toda a independência que nós perdemos como país soberano, que tínhamos que perder integrados na NATO e na União Europeia. Portanto, tudo isso parece-me um bocado. A maior parte das coisas que nós temos aqui, uma grande parte destas coisas, são coisas às quais não podemos fugir muito. Isto é, há um espartilho europeu que não nos permite propriamente estar a brincar. Eu lembro-me de ter 11 anos no 25 de Abril e de haver uma espécie de sentimento. As pessoas acreditavam piamente numa utopia que não sabiam que era uma utopia. Não sabiam que era uma utopia. A utopia, por definição, é irrealizável. Mas esse encantamento, essa paixão social é uma coisa que se perdeu, e perdeu-se esse alvo que seria a utopia para a qual deveria tender a sociedade. E perdeu-se também o sistema económico mau do outro lado, que nós dizíamos que é os comunistas, que comiam criancinhas e que tinham um Estado totalitário e que o Estado é que mandava em ti. Não é como a ML que manda em ti, como tudo. Nós vivemos num Estado policial, não? E cada vez mais policial pela inteligência artificial, como a Rússia, como outros países. Portanto, acho que isso é uma coisa internacional. Se calhar estou um bocado mais preocupado com essas coisas mais abrangentes do que com... O que eu acho é que devia haver um desconto para os artistas marginais,
e que aos artistas marginais não se devia cobrar impostos e que devia haver um subsídio de amamentação. Isto é, eu preciso de uma ama de leite, arranjem-me uma ama de leite para eu mamar. Pronto. Recentemente foi notícia o fim do bar Lounge em Lisboa, no Cais de Sodré, por questões de pressão imobiliária. Tu já estiveste à frente do Maxime, que fechou para alguns anos depois vir a ser hotel. Do outro lado da linha de comboio tens enquanto sócio há vários anos, o Titanic-sur-Mer. Não tens receio que um dia destes o queiram transformar num restaurante de carnes maturadas ou num Airbnb pitoresco para que um turista possa ver como é que é a vida junto ao Tejo e o bom odor que o nosso rio tem para nos oferecer? Nós temos um protocolo que insiste na parte de oferta cultural, concertos ao vivo e tudo isso. E estamos também inseridos numa zona onde estão outros bares e virão outros bares, como é o caso do Tóquio e do Jamaica. E portanto parece-me que esses clubes que vieram do outro lado da linha de comboio para cá reforçam o sentido daquilo ser uma zona mais ou menos com esse futuro durante alguns anos, até porque não prejudica propriamente os moradores. Isto é, não faz barulho para chatear os hotéis e essa parte toda do turismo. Portanto, não tenho assim um grande temor em relação a isso. Nós ao longo destes anos, eu pergunto isto porque ao longo destes anos temos falado aqui no Posto Emissor com alguns artistas que sempre tiveram a sua base de trabalho e de vida em Lisboa, que acabaram por sair, alguns para margens um bocadinho mais afastadas da cidade ou para lugares um bocadinho mais afastados, e a tónica geral é que há um desencanto com o rumo, nomeadamente no que diz respeito à habitação, mas também à forma como sítios da música e da cultura são desmantelados para ceder espaço ao que é genérico e porventura menos interessante para quem habita e para quem consome regularmente em Lisboa. É inevitável que o progresso seja este, há pouco estavas a falar estavas a falar efetivamente de uma tendência global e de vagas globais, ou para usar as suas palavras já sabe que isto um dia vai rebentar? As coisas deslocam-se. Eu acho que a cultura vai continuar, a oferta cultural vai continuar de outra maneira. As modas mudam, não é? Isso é a moda, mas o que eu vejo é que aquilo mais estranho é que aquilo que é característico, por exemplo, em Lisboa, o que eram as tascas, o que eram aqueles restaurantes, o que eram as tabernas, tudo isso mudou em favor de estabelecimentos internacionais de comida internacional ou de hotéis e os portugueses estão a sair. A imigração também está a subir. Os portugueses também sempre tiveram jeito, a partir das descobertas, que a partir do momento em que havia escravos, sempre tiveram algum jeito para preferir que fossem os escravos a trabalhar do que eles próprios, não é? Mas pronto, as circunstâncias são diferentes. Portugal está-se a despovoar. Existe uma baixa na taxa de natalidade. Por outro lado, as rendas estão a ficar impossíveis nas grandes cidades e portanto a sugestão do candidato Vieira seria, e já foi há muito tempo, manter os chofers de táxi e as prostitutas e ter um ou outro bairros típicos com portugueses verdadeiros, ao fazer de conta que são verdadeiros. Podiam fazer folclore e essas coisas assim, porque senão esta cidade será uma carcaça de turismo e mais nada. Portanto, eu não sei, eu acho que a identidade não se perde assim tão depressa, mas vai-se pretende devagarinho. É tempo de comemorar. A 29 de novembro chega às bancas uma edição única da revista Blitz em papel e formatos especiais, que celebra o nosso 40º aniversário. Trata-se de uma edição para colecionar que assinala não só os 40 anos envolvidos sobre a primeira edição do então jornal Blitz, umas últimas 4 décadas de música portuguesa, além de recuperar os grandes momentos do jornal, da revista e do site Blitz ao longo da sua história,
coloca em grande destaque a escolha dos 40 melhores discos da música portuguesa, publicados entre 1984 e 2023. Esta eleição será feita por um júri, uma academia composta por mais de 400 pessoas ligadas ao meio da música, entre artistas, editores, agentes, managers, jornalistas, promotores, por aí adiante. As comemorações, já sabemos, não ficam por aqui. O nosso 40º aniversário contará também com uma grande festa da música portuguesa na Mel Arena, em Lisboa, 12 de dezembro. 4 artistas de diferentes gerações protagonizam uma noite onde se vai recordar a história e contará também o futuro da música em Portugal. Falamos dos Chutos e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João, que se juntam à Blitz para celebrar este percurso que começou a 6 de novembro de 1984. Já não falta muito para esta celebração. Manuel João, assim de memória, que discos destes últimos 40 anos, que no fundo são também o teu espaço de vida artística, é que voltas a ouvir com prazer? É um bocado complicado. Eu agora no Spotify eu estou cada vez mais regressivo. Eu gosto de ouvir música nova na rádio, gosto de ouvir. Acho que existe uma geração nova de músicos com muito talento, mas eu tenho tendência, porque já estou a ultrapassar o limiar, a voltar para trás. Estou a começar a voltar a ouvir coisas que já não havia há muito tempo, desde Jimi Hendrix, a coisa assim, mas está-me a acontecer isso. E pronto, o que é que eu hei de fazer? Portanto, começo a ouvir, estou a regredir e começo a ouvir coisas dos anos 50, coisas anteriores ao meu próprio nascimento. Portanto, eu acho que estou a voltar para trás, de certa forma, na música que ouço. Ouço cada vez mais. Sempre ouvi música clássica por causa do ritmo de trabalho na pintura. Quando está a ouvir Bach, está-se a ouvir um relógio, de certa forma, tranquilizador, que nos permite embalar para fazer outras coisas. E portanto eu lia sequiosamente o Blitz nos anos 80 e 90, e ao Rock Rendezvous, consegui tocar no Rock Rendezvous e estava muito atento às bandas da época e até me lembro dos nomes. Hoje em dia há bandas completamente impressionantes, e eu depois não me lembro dos nomes. Portanto, eu estou mesmo velhinho. E apesar de terem ido ao Titanic bandas assim como os Ganso, não sei o quê, pá, sei lá, o Conan, não o Homem-Rã, mas o outro, O Osiris, sim. o Osiris, pá, não sei. Quando eu tenho que ter uma lista à frente com as bandas que eu gosto, esta é aquela que tem aquela música, não sei o quê, para me conseguir orientar e fazer uma escolha. É difícil, é difícil. Sobretudo quando não se dorme. Não me deixes mais nesta situação. Quero estar contigo, perder a noção. O amor é rápido, sádico, às vezes é trágico. Passamos agora aos concertos dos próximos dias, começando cronologicamente e com rigor pelo espetáculo de Manuel João Vieira, dia 11, no Titanic sur Mer, em Lisboa. No mesmo dia, os Expensive Soul apresentam-se no Coliseu do Porto. A 12, a cantora e compositora Bárbara Tinoco estreia-se na maior sala do país, a Mel Arena, em Lisboa. E que no que diz respeito a concertos de nomes internacionais, há a Rock Duro de Danko Jones, dia 14, no Lisboa ao vivo, e a eletrónica dos Crystal Fighters, dia 15, na mesma sala, e a 16, no Art Club, no Porto. Para uma agenda mais detalhada, nada como ir a blitz.pt.
Chegamos ao fim de mais uma edição do Posto Emissor. Muito obrigado ao Manuel João Vieira por ter estado connosco esta terceira vez. É sempre um prazer. Eu chamo-me Luís Guerra. Os temas de abertura e conclusão são de autoria de Legendary Tigerman e a sonoplastia edição multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim. Como é hábito, vamos terminar com uma breve leitura à escolha do nosso convidado, que hoje é Manuel João Vieira. Pergunto-te o que é que vais trazer, o que é que vais ler? Pois eu tinha um pedido da editora para fazer um texto qualquer acerca do disco. É um pouco estranho. Vamos a isso. Amamos o planeta das andorinhas e das touradas. Essas andorinhas que fazem os ninhos com 1000 cuidados. É o mundo bom e Portugal o jardim do Éden. Não do cinema Éden, mas do Éden. É Portugal um bilhete postal enviado do paraíso terrestre, de um planeta qualquer, que veio a expor a doce luz celeste. Mas não fujas mais de mim. Não sejas sempre assim. Não me faças tanto mal. Eu vou para um hospital, para um quarto especial. Sim, é verdade, podia ter sido, mas não foi, pronto. Qualquer coisa aconteceu. A tua mãe caiu sem a tocar, garanto. Quando estava a passar, está bem, tive azar, a tua irmã confundia contigo, o que é que queres? Como é que é possível tu deixares um tipo como eu? Qualquer coisa aconteceu. E as mulheres que aí vão, pelas costas de Portugal, por onde passam sereias a comer batatas fritas, enquanto a famelga me melga e fazem troça do meu pequeno pão com queijo. Mais valia ter ficado para sempre no sótão, onde guardava as minhas mulheres esculturas no armário. Agora, que demoliram o edifício, toda a gente goza comigo no meio da rua. Mesmo a flor do batatal, que me trocou por um milionário quase falecido à nascença. Finalmente tu que voas pelo ar e não pousas um pouco na minha mão. Deixas-me olhar sofregamente como o cão olha para a cadela em cima da janela. Vem na minha nave para Marte. Vem amar em toda a parte. Vem para o meu abrigo nuclear. Vamos ter tempo para falar, jogar xadrez, fazer outras coisas. Vem comigo transformar a minha cabana num lar, transformar a minha lixeira num avião com destino a outro Brasil, onde possamos fumar SG Gentil. Porque dia sim, dia não, tu és a minha obsessão. José Manuel da Fonseca Garcia de Medeiros. Who had a boy that thought he was her private toy. She had a way to get things done. Oh, there she goes. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadeia, diretor do Blitz. Isto é um takeover. É isso mesmo. O podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena. E os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo?